Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Daremos início à nossa reunião de estudo e assistência espiritual à distância. Vamos acompanhar a leitura da página através da nossa irmã Zilda Val. Em seguida, a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. A página é do livro Alvorada Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O título é Viveremos Sempre. Filho, não humilhes os ignorantes e os fracos. Todos somos viajores da vida eterna. Do berço ao túmulo, atravessamos apenas um ato do imenso drama de nossa evolução para Deus. Por vezes, o Senhor veste o traje pobre do operário humilde para conhecer-lhe as duras necessidades, e o operário humilde veste o suntuoso traje do Senhor para conhecer-lhe as duras obrigações na tarefa administrativa. Não escarneças do aleijado, tua boca poderá cobrir-se de cicatrizes. Não recolhas os bens que te não pertencem. Teus braços são suscetíveis de caírem paralíticos sem que possas acariciar o que é teu provisoriamente. Quem chega através de um berço risonho, na maioria dos casos é alguém que torna ao campo da carne a fim de restaurar-se e aprender. Assim como a flor se destina ao fruto que alimenta, o teu conhecimento deve produzir a bondade que constrói e santifica. Colheremos da sementeira que fizermos. Não desprezes assim os menos felizes. O malfeitor e o vagabundo que se deixaram escravizar pelos demônios da preguiça são igualmente nossos irmãos. Ajudemo-los através de todos os meios ao nosso alcance. Nem sempre o verdadeiro infortunado é aquele que se debate num leito de sofrimento. Não ouvides o infeliz bem-trajado que cruza as avenidas da ignorância, sem paz e sem luz. Filho meu, voltaremos ainda à terra, provavelmente muitas vezes. O serviço de redenção assim o exige. Ama a todos, auxilia indistintamente, semeia o bem à margem de todas as estradas. Recorreremos ao amparo de muitos. É da lei do Senhor que não avancemos sem os braços fraternos uns dos outros. Prepara desde agora a colaboração de que necessitarás, a fim de prosseguirmos em paz montanha acima. Sê irmão de todos, para que te sintas desde hoje no centro da grande família humana, e o Senhor Supremo te abençoará. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Zilda pela leitura da página. Que possamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos e elevarmos até Deus e ao nosso Mestre amado Jesus e dizer assim: Deus Pai de amor, bondade e misericórdia, Jesus nosso amado Mestre, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, por esse dia, Senhor. Rogamos, Mestre amado, por todos os irmãos que nesse momento se encontram enfermos do corpo e da alma, aos que estão nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada um que se encontram aqui, encarnados e desencarnados. Abençoe, Senhor, nosso planeta. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que clamam por Ti, os aflitos, os desconsolados, os desesperançados. Abençoe, Pai, a humanidade inteira. Que assim seja. O estudo de hoje tem como tema convidar os pobres e extropiados. Referência Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 7 e 8. E quem fará será a expositora Vânia Hungria. Muita paz a todos.
Que Jesus esteja conosco. Nosso estudo de hoje é baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Estas palavras, inicialmente, que nos parecem absurdas, né, se tomadas ao pé da letra, na verdade são palavras sublimes. Se lhes buscarmos o espírito, né, o que Jesus quis nos dizer com isso. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. A sua linguagem, nesse momento, era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender o seu pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, né, que causassem o impacto, que fossem gravadas pelas mentes que ali estavam, né? Que produzissem o efeito de um colorido vivo, para que isso ficasse gravado. O âmago do seu pensamento, ele se revela nessa proposta que ele nos faz, né? E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar o bem. É isso que ele vem nos dizer, né? Então, os aprendizes sinceros do Evangelho, que somos todos nós, os aprendizes devem, antes de qualquer coisa, se preocupar com os deveres próprios e com a aprovação pessoal, com a sua aprovação, né? A tranquilidade da consciência nas tarefas as quais são chamados a executar. Essa deve ser a preocupação primordial, é estar com a consciência tranquila daquilo que se está fazendo. Então, o aprendiz fiel de Jesus é um trabalhador diferente. E aqui eu quero dizer com o aprendiz fiel, aquele que, independente de frequentar ou não uma instituição religiosa, busca em suas ações diárias as atitudes mais coerentes com os ensinos do Cristo. Não fica se prendendo às limitações da sociedade, né, aos modismos, muito pelo contrário, preza o certo e o bem comum. Então, o aprendiz fiel de Jesus é aquele que já entendeu que é indispensável trabalhar para os homens, né? Pois aprendemos uns com os outros. É isso que nós fazemos, nós somos seres sociais, então nós aprendemos com o nosso semelhante. Quando nós auxiliamos aos que necessitam do que nós já temos, nós agimos como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Mas como aprendizes que ainda somos, nos é dada a oportunidade do exercício para que nós possamos gravar em nós a lição que nos é importante aprender. Que o sincero trabalhador do Cristo saiba sempre se conduzir sem a preocupação dos julgamentos errados a seu respeito. Porque são muitos, né? Às vezes a pessoa está tentando acertar, está tentando corrigir uma vida inteira de equívocos, de pensamentos errados, de condições de vida desregrada,
E muitas vezes é criticado por essa tentativa de mudança, como se fosse demagogia, como se fosse uma máscara. E, na verdade, é uma tentativa de mudar de verdade, é um novo caminho e é difícil de fazer esse novo caminho. E muitas vezes a preocupação com esse julgamento faz que muitas pessoas desistam desse novo caminho. Então, desde que esteja fazendo o que é certo, segundo o que o Cristo nos ensinou, Jesus nos basta. Esses ensinamentos nos bastam, não tem que tentar agradar aqueles que estão ainda agindo de maneira contrária aos ensinamentos do Cristo. No Livro dos Espíritos, na questão 676, Kardec pergunta aos espíritos por que o trabalho se impõe ao homem. E os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, até mesmo aquele que tem o corpo frágil e que não consegue executar um número, às vezes, variado de tarefas, ele tendo a inteligência, sendo a ele dado a inteligência, ele está trabalhando sim, porque ele vai desenvolver com esse dom que ele recebeu, com essa capacidade, outras tarefas que também beneficiarão a ele e a outros próximos a ele. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, ele descreve uma frase de Jesus que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, eu gosto sempre de usar uma frase que eu ouvi e que eu gravei para a minha vida, que nós não viemos aqui com passaporte, né? Nós não renascemos com passaporte, mas nós chegamos aqui com carteira de trabalho. Nós não viemos aqui para sermos servidos, mas para servir, para ser útil e aprender através do trabalho. Então, cultivar em nós o espírito de serviço, de auxílio e caridade nos aproxima dos bons espíritos e nos mantém protegidos. Nós já sabemos disso. A doutrina espírita nos ensina isso e nos tira todas as nossas dúvidas, que as nossas atitudes vão criar a energia em torno de nós e as boas energias atraem boas energias. Energias ruins atraem energias ruins. Então, os bons espíritos vão se aproximar de nós quando nós fizermos coisas úteis, quando nós formos úteis para nós e para aqueles que nos cercam. E a criação inteira é um exemplo disso, de trabalho e cooperação. Tudo no universo trabalha, funciona para o bem comum. Os animais, as plantas, os astros, um coopera com o outro para que tudo funcione em harmonia. O Pai, Deus, deu ao homem a casa planetária, onde cada objeto está em lugar próprio e aguardando somente o esforço, digno, aquele esforço de trabalho, de tarefa, e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Nós temos que perceber o ambiente em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, e encontrar o nosso lugar, a nossa tarefa e fazer a nossa parte. Não existe isso de, onde eu moro não tem ninguém a que precise, não tem ninguém a quem eu possa ajudar. Eu gostaria de fazer um trabalho social, ajudar alguém, mas eu não conheço ninguém.
Isso não existe. Se nós olharmos direitinho à nossa volta, nós vamos encontrar muito trabalho a fazer, muito mesmo. Começando a varrer uma calçada para que não vá lixo para a rede de esgoto, dando um bom dia, tem muito o que fazer. É só começar. Jesus esteve entre nós, servindo sem aguardar retribuição, nem compreensão imediata das suas atitudes. Nos deu exemplo de acolhimento, compreensão e amor, e pediu aos seus seguidores que saíssem e espalhassem a boa nova, pois poderiam fazer o que ele fazia e muito mais, se assim o quisessem. Sigamos então seu exemplo, mesmo que façamos bem pouco, exercitando nosso querer nas pequenas tarefas e oportunidades que nos são confiadas a cada dia. E nos diz Jesus: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. E por festim, deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então, com toda a tecnologia que nós hoje já adquirimos, né, ainda corremos para acumular riquezas. Nós não desaceleramos. Tudo muito facilitado para nós, mas nós ainda corremos para juntar moedas. Não nos demos tempo ainda para desacelerar e compartilhar. Agir como Cristo nos aconselha não é negligenciar os amigos, familiares, mas fazer o bem sem esperar o retorno, sem interesses ocultos. O banquete, né, o festim a que Jesus se refere, não é somente o alimento, mas o fruto do nosso trabalho. O trabalho que nos dá o recurso financeiro, o trabalho que fazemos em nós mesmos para nossa melhora moral, a companhia do outro, o conselho, a mão estendida, o amparo que vem às vezes de um olhar para o outro e que nos permite perceber nele um irmão com direitos também. Não é assim, eu tenho direito e o outro é um infeliz, é uma pessoa da rua, é um qualquer. Não, é ver no outro os mesmos direitos que eu vejo em mim, que eu me vejo merecedor de tê-los, desejar o melhor para o nosso semelhante. Mas isso para nós ainda é bastante trabalhoso, né? Tem muitas barreiras para serem quebradas. E aí eu recorri ao Livro dos Espíritos mais uma vez, e na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Para que nós estamos aqui? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para isso, recebemos um corpo apropriado às experiências de que necessitamos e nascemos junto àqueles que nos darão a possibilidade do aprendizado. É assim que concorremos para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, né? Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque fazemos parte do universo, porque somos um conjunto de energia, tudo se completa. Nós não estamos aqui como visitantes, nós somos parte integrante do mundo em que vivemos. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação nós nos encontrássemos um meio de progredir e de nos aproximar dele.
Desse modo, pela lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Não tem um inseto que tenha sido criado à toa, para nada, né? Não tem um astro que fique vagando no universo sem função. Então, quando fazemos o bem, pelo prazer de fazê-lo, sem esperar retribuição, naturalmente nós experimentamos a alegria e a leveza do amor puro, desinteressado, porque a natureza flui desse jeito. A natureza cumpre o seu papel sem segundas intenções. Somos nós, os homens, é que temos essas segundas intenções. E lembrando Jesus, que nos ensinou, isso fala muito sobre os ensinamentos de Jesus, quando ele fala de amar ao próximo, sem reservas, só amar, né? E no Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 6, versículo 20, ele nos traz uma fala de Jesus, quando ele diz: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Então, quando o Mestre nos aconselha que ajuntássemos tesouros no céu, ele nos aconselhava a dilatar os valores do bem, a expandir isso, né? A levar isso para o nosso coração, uma forma de paz para o nosso coração, a entender isso melhor. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude, iluminação, na sua consciência de verdade, que ele compreende isso, ele já possui um roteiro para o céu, né? Um roteiro celeste. Então, aquele que trabalha diariamente na prática do bem, mesmo que isso seja ainda difícil, mesmo que a gente escorregue todos os dias, já está se esforçando por aplicar os ensinamentos do Cristo em suas atitudes, mesmo que às vezes tenha que pensar 2 vezes, mas insistindo em fazer, esse já está acumulando riquezas no céu, porque já tomou a atitude de mudar. Ainda não conseguiu, mas já tomou a atitude de mudar. Isso é muito importante. Atitudes são importantes. Então, nós passamos por muitos momentos nessa existência, em cada existência nossa, né? Passamos por momentos de riqueza, de juventude, beleza, o corpo saudável, passamos pelo bom emprego, mas tudo isso passa, né? E na seara das vidas sucessivas, se nós não usarmos bem essas benesses que nós recebemos, nós estamos todos suscetíveis a estarmos numa posição de necessitados e experimentarmos o revés dessas situações, né? E vir aí com um corpo que não funciona bem, muito pobre, numa condição esquisita, sem emprego, enfim. Nós temos que experimentar de tudo, mas se nós usamos bem aquilo que nós temos, que nós recebemos, a tendência é melhorar e não vir pior. Por isso, a atitude do cristão ao auxiliar um irmão deve ser discreta e respeitosa sempre, sem ostentação, sem alarde, e para entendermos o porquê dessa atitude, basta que nós nos coloquemos no lugar daquele que recebe a ajuda, né? E que nós questionemos a nossa consciência a respeito do tratamento que nós gostaríamos de receber. É esse que nós devemos dar. O Evangelho, ele deve primeiro frutificar em nós. Devemos nos basear nos exemplos de Jesus sempre, e ele nos trouxe todas as diretrizes. Nos mostrou todos os caminhos que podem nos levar à angelitude. E isso requer esforço, vontade e muito trabalho. Muitas existências ainda, mas cada uma é um degrauzinho, cada uma é um pouquinho que nós podemos e devemos
tentar fazer. Para finalizar o nosso estudo, eu peguei um texto de Emmanuel, do Livro da Esperança, e é a lição 36, na hora da assistência. E ele traça um roteiro do auxílio, é muito bonito esse texto. Ele nos diz o seguinte: nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico, afetuosamente, recolhendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Se aceitamos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nossa solicitação, recordemos os filhos queridos, quando nos pedem repetição do prato, e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina, sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desaproveitar-lhes o concurso valioso. Nós que sabemos acatar com apreço a solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos, junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Muito bonito esse texto, né? Que nós possamos então, meus irmãos, refletir sobre esses ensinamentos do Cristo, ir lá no Evangelho, reler e tentarmos compreender isso, internalizar essas informações para quando nós estivermos no nosso dia a dia, aqueles pequenos momentos, aquelas pequenas oportunidades de colocar em prática o bem, fazer o que é certo, tomar uma atitude diferente daquela que nós tomamos até hoje, que nós possamos fazê-lo de boa vontade, com muito amor e sempre sabendo que estamos aqui com carteira de trabalho. Não viemos aqui a passeio. Muita paz a todos, que Jesus nos acompanhe sempre e nos proteja. Agradecemos a nossa irmã Vânia pelas reflexões e esclarecimentos que ela nos trouxe nesta noite.
Agradecemos aos amigos espirituais que coordenam esse trabalho da noite de hoje. Agradecemos a Ti, Mestre amado, por este momento em que passamos aqui. E aos irmãos que receberão passe à distância, que possam ouvir a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.